Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 10, mas a nossa mensagem será dos versículos 1 a 3 apenas. 1 Pedro, capítulo 2, a leitura dos versículos 1 a 10 e a mensagem baseada nos versículos 1 a 3. Essa é a palavra da salvação. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive e rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos lá. Senhor Deus maravilhoso, misericordioso, todo bondoso, obrigado por esse momento em que mais uma vez nós chegamos a Ti, o Senhor assim demonstrando a extrema bondade com a qual o Senhor continua nos tratando. Queremos, ó Deus, te pedir agora que essa bondade se estenda ainda mais por meio da pregação da Tua Palavra, para que os nossos ouvidos estejam atentos, para que nós possamos realmente perceber, ó Deus, aquilo que talvez não consigamos ver ainda, os nossos pontos cegos, aquilo que eu consigo ver nos outros, mas não em mim. Tende misericórdia de nós, ó Deus, porque nessa noite a Tua Palavra nos purifica. A Tua Palavra, de fato, ela restaura a nossa alma, mas ela também vai lá no fundo e mostra o que ainda precisa ser remediado e tratado. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Nós que já somos Teu povo e não éramos antes, precisamos ouvir o Teu Evangelho, sermos transformados ainda de graça em graça. E aqueles que aqui adentraram, ó Deus, ainda não sendo o povo do Senhor, ainda não entendendo ou experimentando realmente que o Senhor é bondoso, que nessa noite eles tenham essa experiência maravilhosa. Derrama a Tua bondade sobre nós, em nome de Jesus, o todo bom, é que nós oramos. Amém. Amém. Got milk, uma expressão que significa tem leite. Talvez você já tenha ouvido esse slogan em uma famosa propaganda ou campanha de propaganda nos Estados Unidos.
É estranho pensar nisso porque foge um pouco da nossa cultura. Quando você olha para os Estados Unidos, você vai ver que no café da manhã eles geralmente pegam uma grande tigela, enchem de sucrilhos ou de algum cereal e colocam muito leite. Ou você observa pessoas na hora do almoço ou de algum jantar, inclusive, tomando leite ao invés de suco ou refrigerante como nós fazemos aqui. Ou seja, o leite é algo muito presente na tradição ou na cultura americana. E durante essa campanha, você podia perceber várias pessoas famosas sendo fotografadas com um bigodinho de leite, após ter tomado, obviamente, algum recipiente com essa bebida. Mas, sem dúvida alguma, dentro dessa campanha, o que mais se destacavam eram as propagandas televisivas. Propagandas que mostravam, então, aquela informação nutricional que nós sempre ouvimos e não sabemos nem sequer se é verdadeira. Leite é bom para os ossos, por causa do cálcio. E se você é como eu, talvez você imaginasse tomando leite e aquela bebida indo direto para os ossos, levando o cálcio para lá e fortificando essa parte do seu corpo. Mas os nutricionistas de plantão mais engajados, eles já disseram para você também: o ser humano é o único mamífero que bebe leite até a sua fase madura. Criticando, na verdade, então, a ingestão do leite, dizendo que o leite não serve mais para nada e que, na verdade, ele faz muito mal a algumas partes do nosso corpo. Nós olhamos para essa situação toda e percebemos, então, que essa bebida tão comum, tão simples, tão presente na nossa cultura também, diferentemente, sim, da dos Estados Unidos, é algo que aqui Pedro utiliza para nos mostrar uma realidade espiritual. Uma realidade que certamente não diz respeito a um outro contraste feito dentro da cultura americana. Se por um lado eles valorizam o leite, ou por meio dessas campanhas querem valorizá-lo ainda mais, eles não valorizam tanto a amamentação. O leite materno, ou a própria amamentação, é algo um pouco desprezível para eles, em vários sentidos. As mulheres americanas, elas não têm 4 meses de licença maternidade. Se você trabalha em um outro lugar, você tem talvez 6 meses de licença maternidade, onde você pode ali se dedicar exclusivamente ao seu filhinho, à sua filhinha, à amamentação. Você vê que as mães americanas, elas têm muita vergonha de amamentar seus filhos. As brasileiras não, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, o filho chorou e o leite materno está ali. Então é engraçado quando você vê uma cultura valorizando o leite num estágio mais avançado da idade e não valorizando tanto o leite em um momento tão fundamental. Qualquer nutricionista diria: o adulto não precisa de leite, mas todos os bebês precisam de leite materno. Nós não vemos essa dicotomia nesse texto. Nós vemos a ideia de Pedro aqui valorizando tanto o leite para o infante, para o recém-nascido, como para aquele que continua tendo que amadurecer e crescer. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o pensamento de Pedro continua falando exatamente a respeito daquilo que nós vimos em último lugar. No final do capítulo 1, Pedro vem nos falar a respeito do amor fraternal. Um amor fraternal que é reflexo do amor do Pai por nós, principalmente mediante a sua palavra. O Pai nos concede essa palavra que não pode passar, que é indestrutível, que é eterna, e nesse sentido nós experimentamos esse amor maravilhoso. E aqui então, como se não houvesse uma separação de capítulos, Pedro continua em sua carta encorajando os peregrinos daquela época e continua nos encorajando hoje também.
à medida que ele continua nos ensinando o que é o amor fraternal não fingido, agora de uma forma ainda mais prática. Nessa noite, então, nos versículos 1 a 3 do capítulo 2 de 1 Pedro, nós aprendemos o seguinte: que nós devemos rejeitar as barreiras ao amor fraternal, desejando ardentemente o leite da palavra e experimentando o verdadeiro evangelho. Nós devemos rejeitar os obstáculos ao amor fraternal, desejando ardentemente o leite da palavra e experimentando o verdadeiro evangelho. Pedro começa aqui num tom negativo, mas vamos lembrar então que o tom negativo ele só inicia essa mensagem porque é uma continuação do que Pedro já estava ensinando antes. É por isso que é importantíssimo em nossas leituras bíblicas nós entendermos que essas separações de capítulos e até de versículos, que nos ajuda muito em vários sentidos, muitas vezes nos atrapalham, porque acabam nos induzindo a separar coisas que não deviam ser separadas. Por isso então nós vemos que no versículo 22 do capítulo 1, Pedro diz: tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E aí ele começa, ou ele insere aqui uma forma de parênteses, onde ele vai mais uma vez tratar da nossa salvação e do quanto Deus nos ama por meio da sua palavra, valorizando essa palavra e dizendo no final do versículo 25: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É por meio dessa palavra que vocês vão amar fraternalmente sem fingimento. É por meio dessa palavra que vocês vão amar uns aos outros ardentemente. Logo, portanto, o capítulo 2 começa. Como esse amor se manifesta também? Pedro diz: despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Esse é o nosso primeiro ponto. Rejeitando veementemente a falta de amor. Basta você ler novamente as características citadas por Pedro aqui: maldade, dolo, hipocrisias, invejas, maledicências. Isso claramente é contrário ao amor fraternal. Imediatamente o meu cérebro e o meu coração me levam ao entendimento do porquê eu preciso me despojar dessas coisas. Se o amor fraternal vai ser sem fingimento, ele precisa ser despojado dessas coisas. E não é a primeira vez que nós lemos isso nas Escrituras Sagradas. Esse é o verbo utilizado pelo apóstolo Paulo, ali naquela sessão de Efésios, quando ele está nos ensinando o que é andar agora em novidade de vida. Ele vai nos dizer ali na Epístola aos Efésios, que nós aprendemos de Cristo diferentemente do que aprendemos lá no mundo. E aí ele fala: despojando-vos então destas coisas, renovando a vossa mente com estas coisas, revesti-vos agora de tais e tais coisas. E ele dá uma série de exemplos ali, que aquele que mente não minta mais, diga a verdade, aquele que furtava não furte mais, agora trabalhe. E aí vai mostrando então que o despojamento ele sempre vai ser então acompanhado de um revestimento de algo. Nós não apenas nos livramos daquilo que não serve, nesse caso aqui, dos obstáculos ao amor fraternal, mas nós então começamos a praticar o amor fraternal, o contrário daquilo que nós fazíamos antes. E despojamento aqui, apesar de tanto em Paulo como em Pedro representarem o livramento, de alguma coisa, nós precisamos entender que é um livramento completo. Nós precisamos entender que o verbo, ele está nos dizendo algo do qual nós devemos nos libertar completamente, integralmente.
Se você tem uma roupa suja, você não apenas passa uma aguinha ou coloca um perfume, você joga aquela roupa fora para lavar. Se você tem uma situação que realmente lhe faz mal ou lhe causa algum dano, você se livra daquilo o mais rápido possível. Mas por que nós não nos livramos então o mais rápido possível dessas coisas que Pedro está aqui manifestando como obstáculos ao amor fraternal? É porque nós ainda não temos lutado contra o pecado até o sangue, como o autor aos Hebreus nos ensina. E isso está declarado na história da teologia por meio daquilo que chamamos de mortificação do pecado. Você pode ler a obra de John Owen, por exemplo, que tem um título exatamente assim: A Mortificação do Pecado. Uma obra fundamental para o entendimento de qual é a nossa luta contra essas coisas das quais precisamos nos despojar. E o que significa mortificação de pecado então? John Owen explica: se você não matar o seu pecado, se você não viver para matar o seu pecado, ele inevitavelmente vai lhe matar. Ele inevitavelmente vai progredir para tentar lhe asfixiar, para tentar acabar com a sua vida. Mortificação de pecado, ou esse despojamento, não é apenas pecar menos, não é mentir menos, não é não pecar tanto como outras pessoas fora da igreja pecam. É sem dúvida alguma voltarmos à ideia que Pedro havia tido antes, no versículo 16 do primeiro capítulo: sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, nós somos confrontados e pensamos: mas quem consegue viver assim? Ora, se Pedro está ensinando essa lição àqueles crentes daquela época, quanto mais nós hoje precisamos ouvir esse tipo de lição. Por quê? Porque naquela época, nós poderíamos pensar assim: Pedro está sendo exagerado, Pedro não está sendo cuidadoso, ele foi tão pastoral no primeiro capítulo, ele acertou em cheio, ele falou aquilo que crentes perseguidos, peregrinos precisavam ouvir. Mas a partir aqui no finalzinho do capítulo 1, ele está voltando a uma mensagem muito dura, que trata de pecado. Não é isso que eles precisavam ouvir. Eles vão ficar desencorajados, eles vão acabar desistindo. E aí eu pergunto para vocês nessa noite: será que crentes perseguidos ainda pecam? Ou eles são apenas vítimas das maldades de Satanás por meio de seus representantes terrenos? Será que eu e você, não experimentando de fato a perseguição que eles experimentavam nessa época, mas experimentando algum tipo de perseguição ou rejeição, ainda pecamos? Ou nós ainda temos a tendência de nos vermos ou nos fazermos apenas como vítimas das circunstâncias? Meus irmãos, Pedro aqui está sendo tão pastoral quanto ele estava sendo no primeiro capítulo ou na primeira parte. É porque agora Pedro precisa mostrar àqueles homens e àquelas mulheres o perigo de cairmos nessa tentação aqui. O perigo de, mediante os problemas da vida, começarmos a pensar que Deus não é tão bom assim. E que por isso não vale tanto a pena termos uma vida de santidade. Qual é o problema de uma pequena mentira? Qual é o problema de sentirmos inveja? Qual é o problema de falarmos mal uns dos outros? Segundo Pedro está aqui nos dizendo, tem todo um problema. Um problema do qual nós devemos nos livrar completamente. Um despojamento total. E geralmente, nós não lutamos até o sangue contra essas coisas aqui. Impureza sexual. Coisas bem escandalosas. Maledicência, inveja, dolo, raízes que muitas vezes afloram em nossas vidas
mas que não parecem tão prejudiciais assim. E Pedro nos lembra nessa noite: é impossível que vocês cumpram o imperativo do versículo 22. Amai-vos de coração uns aos outros, sem se despojarem da maldade, dolo, hipocrisias, invejas e maledicências. Ao contrário do que Paulo faz em Efésios. Pedro aqui primeiro diz do que nós devemos nos revestir, nos despojando daquelas coisas. Paulo diz: faça um despojamento dessas coisas, e o revestimento daquelas é a mesma mensagem, é a mesma aplicação. Mas aqui e agora, pecados gravíssimos, com os quais nós convivemos diariamente, e aos quais não prestamos tanta atenção assim. Crentes perseguidos, crentes sofridos, continuam pecando e ainda precisam ouvir exatamente isso. Quais são os obstáculos do amor fraternal? Sem dúvida alguma, essa igreja precisa ouvir sobre isso, senão o Espírito Santo não teria preparado esse momento. Ouça com atenção cada uma dessas características. Ela descreve a minha vida, ela descreve a sua vida. O primeiro pecado mencionado, do qual nós devemos nos despojar, é a maldade. Toda a maldade. E aqui a palavra maldade, ela cabe muito bem, mas ela se torna muito genérica. Talvez Pedro tenha tido essa intenção, mas quando nós olhamos para exatamente o que ela significa, nós vemos uma palavra um pouco mais específica. Maldade aqui, na verdade, é malícia. E quando você ouve malícia, você provavelmente já leva o seu pensamento a algo meramente sexual. Aquilo que é malicioso, uma pessoa que é maliciosa, talvez uma pessoa que é sensual demais. Mas malícia envolve isso, mas não se limita a isso. Malícia aqui, sem dúvida alguma, nos mostra o sentido geral da maldade e talvez a própria raiz da maldade. Como o nosso coração se manifesta exteriormente de forma sensual, mas também de outras formas maliciosas. E ao estudar essa palavra e esse pecado específico, me veio à mente a ilustração daquilo que é maquiavélico. Nós usamos essa palavra, esse adjetivo o tempo todo. Você entende muito bem, você vê alguma coisa acontecendo, você diz: isso é maquiavélico, ou aquela pessoa é maquiavélica. E você nunca parou para pensar então que isso obviamente vem de Maquiavel e principalmente da sua obra O Príncipe. E aí você vai perceber que muitas vezes nós estamos usando o adjetivo até de forma injusta em relação a Maquiavel ou em relação à sua obra O Príncipe. Mas de qualquer maneira, mesmo não sendo aqui um purista ou um defensor da obra de Maquiavel, nós podemos concluir que maquiavélico ou malicioso diz respeito àquelas pessoas que praticam atos desleais, até mesmo violentos, para obter vantagens, manipulando as pessoas. Quando vocês lerem O Príncipe, vocês vão perceber que um princípio fundamental daquela obra é que os fins justificam os meios, principalmente na política. E se você já assistiu aquela famosa série de política, eu nunca vi, mas de tanto ouvir pessoas falando a respeito, House of Cards, eu já consigo imaginar o cenário de um político crescendo dentro dessa estrutura exatamente com a malícia, sendo maquiavélico, atingindo vantagens por meio de manipulações. Mas isso não diz respeito apenas a políticos ou a séries de TV. Isso diz respeito a coisas que acontecem na igreja. Isso diz respeito a membros de igreja
que de forma maquiavélica tentam se promover no meio do povo de Deus, achando que de alguma forma vão ter vantagens no reino de Deus ou no mundo espiritual. Isso diz respeito a pastores presbiterianos que ainda não entenderam que o sistema presbiteriano da igreja de fato é bíblico e usam isso para se promoverem, ou sonham, e não estou falando de brincadeira, sonham em ser presidente do Supremo Concílio da igreja. É um sonho, uma meta. Talvez achar que isso é o supra-sumo do ministério pastoral. E você reconhece isso facilmente já desde o seminário ou na própria igreja, quando você vê essas pessoas, ao invés de serem servas, se tornando poderosas em si mesmas e manipulando até as suas ovelhas ou quaisquer outras pessoas que apareçam no seu lugar, na sua frente. Maquiavel disse o seguinte em sua obra, O Príncipe: o homem que tenta ser bondoso todo o tempo está fadado à ruína, entre os inúmeros outros que não são bons. Como é que você reage a essa frase? Você pensa assim: eu não concordo com Maquiavel, mas ele está certo. Eu não concordo porque eu sou crente, mas no mundo caído nós temos que agir assim. É impossível, pastor, nós não termos um pouquinho de malícia para alcançar um emprego, para alcançar uma vantagem, para crescer dentro da igreja, para obter objetivos que são legítimos. E aí nós vemos um outro problema grave no meio da liderança cristã. Nós vemos pessoas criticando a politicagem na igreja, criticando a politicagem, dizendo assim: isso é um absurdo. E essas mesmas pessoas então acabam praticando politicagem para atingir fins reformados. Aí pode. O problema é quando os fins são pentecostais ou evangelicais. Aí não pode. Mas quando o pastor Broto se tornar o presidente do Supremo Concílio, aí sim a coisa vai. Aí sim a reforma vai acontecer. A malícia, ela deve ser despojada do nosso meio, em qualquer aspecto, mesmo que o fim pareça ser adequado. Nós não temos a obra O Príncipe de Maquiavel como a nossa regra de fé e de prática, e sim aquilo que nós aprendemos da santa palavra de Deus. Essa é a primeira palavra, maldade ou malícia. A segunda característica ou pecado descrito por Pedro aqui é o dolo. E quando nós lembramos do que é doloso, nós começamos a ver aqui o que ele quer dizer com isso. E na verdade, Pedro aqui está falando de dolo de uma forma também mais geral, mostrando que é toda forma de engano, toda forma de engodo. E nós nos lembramos então, a partir desta palavrinha, desde lá do Éden, que Satanás é o pai da mentira, que Satanás é o pai do dolo, que aquilo que é doloso então, num certo sentido, flui da nossa malícia, a malícia sendo essa raiz de maldade no nosso coração e se manifestando então de forma dolosa para atingir pessoas, não apenas assassinando-as, mas gerando mal a elas. E para explicar essa palavra, eu me lembrei aqui daquela ilustração infantil do menino que gritava lobo. As crianças precisam aprender isso urgentemente. Porque talvez nós olhemos aqui para as crianças e pensemos assim: elas não são tão maliciosas, pelo menos não meus filhos. E se eles são maliciosos é por causa das más companhias que eles têm lá na igreja. Mas se você não consegue ver a malícia no seu filho,
você com certeza consegue ver então o seu filho ou a sua filha gritando lobo. Qual é a história? A história daquele menininho que estava entediado e ao pastorear as suas ovelhas, ele acabava gritando: lobo, lobo, ajudem-me! E os camponeses vinham desesperados para ajudar aquele pequeno pastor, e lá estava ele gargalhando, porque não havia lobo nenhum. Mas ele se alegrava com o desespero daqueles camponeses. E isso aconteceu diversas vezes. E os camponeses, não ouvindo o conselho de Maquiavel, eles tentavam ser bondosos e acabavam sendo traídos pela sua bondade. Até o momento em que eles cansam de ser bondosos. E o menino grita lobo, quando o lobo realmente estava lá. Eles não aparecem e o lobo vai e devora as ovelhas daquele pastorzinho mentiroso. Não é uma história para ensinar apenas uma lição moral, de que aquela pessoa que mente o tempo todo, mesmo quando ela diga a verdade, ela dificilmente será acreditada. É para nos ensinar que o dolo, ele está no coração de todo aquele que nasce, desde a criança mais tenra até o adulto mais experimentado. Os nossos pensamentos, não apenas a nossa boca, revela quão doloso ainda é o nosso coração. Precisamos nos despojar da malícia. Precisamos nos despojar do dolo. Não há razão alguma para continuarmos gritando lobo, mesmo num mundo que jaz no maligno. O nosso Pai não é o diabo. O nosso Pai é o Pai das luzes, como nós vimos hoje de manhã. E nós, como seus filhos, refletimos a verdade que há nele e que há em nós por meio do Espírito Santo. A malícia, o dolo e agora as hipocrisias. E é realmente assim. O grego nos traz as próximas palavras todas no plural, talvez para intensificar ainda mais a realidade. Não é uma mera atitude hipócrita, são hipocrisias, são invejas, são maledicências. É como se isso fosse comum demais no meio do povo de Deus. Não estamos falando do Congresso Nacional. Pedro não estava escrevendo para o Império Romano da época. Pedro estava escrevendo para os santos, eleitos, peregrinos, como eu e você, maliciosos e tão dolosos e tão hipócritas. O que é que vem à sua mente quando Pedro fala sobre hipocrisias? Sim, fariseus, isso mesmo. Quantas vezes você se vê como um fariseu? Quantas vezes você se pega praticando ou deixando de praticar algo extremamente ligado ao farisaísmo? Se você se lembrar bem, eles foram um dos piores inimigos de Jesus Cristo. Mas os fariseus, à época, eles eram tidos como os mais santos. Eles eram tidos como o modelo, o exemplo a ser seguido. O próprio Senhor Jesus fala deles dizendo: o que eles ensinam da cátedra de Moisés, vocês devem observar, mas não façam o que eles fazem. São hipócritas. Um outro escritor define a hipocrisia como sendo não aplicar a nós mesmos valores que nós queremos aplicar a outros. É bem simples o entendimento da hipocrisia. E mais simples ainda, vemos constantemente isso em nosso meio. Como ouvir uma mensagem de um pastor hipócrita? Ele ensina uma coisa e não vive aquilo. Como crer e confiar em líderes hipócritas, que estão na liderança por mera malícia e estão ali ensinando coisas que na verdade não refletem as suas vidas?
Como fazer parte de uma igreja onde a membresia reflete nada mais, nada menos do que essa liderança? Todos hipócritas. É melhor ser desigrejado. É melhor, então, continuar crendo em Deus fora dessa comunidade hipócrita farisaica. Você sabe que hipocrisia vem do latim ou até mesmo do grego, onde aquelas línguas indicavam então a representação de um ator. Era a atuação de um personagem ou em forma de um personagem que gerou então essa expressão. E hipocrisia então é exatamente o contrário, o oposto, o antônimo de sinceridade, que também refletia então essa ideia do drama. Sinceridade que vem de sincera, uma pessoa sem a sincera no rosto, sem máscara, uma pessoa como ela é realmente, uma pessoa que diz algo e vive aquilo, uma pessoa que realmente pode ser confiável, por mais que ela tropece, por mais que ela seja falha. Vejam que há dois níveis de farisaísmo num certo sentido. Há esse farisaísmo doloso, malicioso, onde eu sei que eu estou ensinando algo, e eu sei que quando eu chegar em casa, a minha família não vai experimentar as palavras do pastor. Ou existe esse farisaísmo um pouco mais light, onde eu sei o que é o certo, onde eu vejo as escrituras me ensinando isso aqui, mas eu não vivo mesmo assim, por outras razões, por outras motivações. Mas nós estamos experimentando um momento de muito farisaísmo também fora da igreja, e que Deus nos livre então de coisas assim dentro do reino de Deus. Ontem, se você assistiu o jornal na televisão, você viu aquela reportagem de um juiz que trabalhava para uma instituição de direitos humanos, representava o Brasil, na verdade, nessa instituição internacional, e que teve o seu casamento arruinado, acabado, de forma pública, em televisão pública. Porque esse homem, lutando pelas minorias, lutando por aqueles que não têm como se justificar, ele chegava em casa e ele batia na esposa. Até que a esposa um dia então resolveu revelar a sua hipocrisia. Esse homem então dizia para sua esposa, quando o repórter perguntou: por que só agora a senhora está revelando tudo isso? E ela disse: porque ele dizia para mim, ele me batia e dizia: vá lá na delegacia da mulher, quem vai acreditar em você? Eu luto pelos pobres, eu tenho amigos importantes, quem vai acreditar em você? E aí nós vemos um homem como esse, infelizmente, não sendo a exceção no meio da humanidade, mas sim uma regra infeliz. Não há como haver hipocrisia no meio do povo de Deus. Essas três primeiras características já vão causando um aperto em nosso coração, que nos levam à tentação de querer negar essas coisas. Como assim eu sou malicioso? Como assim eu tenho dolo em meu coração? Como assim você ousa dizer que eu sou um hipócrita? Nessa noite, não deixe de ouvir a mensagem que Pedro tem para os nossos corações. Em maior ou menor grau, esses pecados dizem respeito a todos nós que, infelizmente, ainda não nos despojamos completamente dessas coisas. E a esperança não é apenas uma mensagem de acusação, não é apenas uma confrontação à toa. Não imaginem que eu estou aqui feliz da vida em revelar o seu coração e o meu coração.
Mas estou muito feliz porque Pedro o faz pastoralmente, para que eu e você, de fato, possamos nos despojar dessas coisas. Talvez, até esse momento, você realmente possa ter ido à sua lista e dito: malícia, não tenho. Dolo, engano, não tenho. Hipocrisias, não tenho. Manda mais, pastor, e eu mando. Invejas. Quem aqui nunca sentiu inveja, que atire a primeira pedra. Dói. Dói demais. Porque mesmo na minha santa ilusão de acreditar que os 3 primeiros pecados não fazem parte da minha vida, aqui inevitavelmente o Espírito Santo me atinge, porque não há qualquer pessoa nessa igreja, nesse recinto, que nunca não tenha sentido inveja de alguém. É até mais profundo do que isso. Nós sentimos inveja o tempo todo. Nós olhamos para o mal que acontece com os outros e nós ficamos felizes com isso. Nós olhamos para o bem que acontece com os outros e nós ficamos tristes com isso. Mas nós somos tão hipócritas e tão atores que a gente sabe não demonstrar. Ninguém aqui sabe que você sente inveja. Se tem uma coisa que você guarda bem no seu coração, e é por isso que o 10º mandamento é aquele que vai penetrar o coração quando ele diz: não cobiçarás. Ali ninguém consegue se esconder. Por mais que o sorriso esteja sempre no seu rosto. Os adesivos dos carros revelam isso. Se tiver no seu carro, pode tirar, confie em mim. Desejo o dobro para você do que você deseja para mim. Dá vontade até de não ler mais o adesivo. Porque você vê um carrão passando. E se a pessoa não é da igreja, ela tem esse adesivo. Se ela é da igreja, tem. Foi Deus que me deu. É a mesma ideia. É o mesmo princípio. E o problema é que nós olhamos para o carrão e nós sentimos inveja. Mesmo que o adesivo seja bem sugestivo. Foi Deus quem deu, por que ele não deu para mim? Eu mereço mais. Eu faço tudo o que a Bíblia manda eu fazer, porque é que eu não tenho o carrão. Você consegue ver como o adesivo acaba refletindo o quanto de inveja nós sentimos? Por que eu preciso de um adesivo assim? Essa pessoa realmente acredita que a inveja ela vai bater e vai voltar. O adesivo é poderoso nesse sentido. Ou você pensa na questão do olho gordo. Você não acredita nessas coisas, pé de coelho, ferradura atrás da porta, Bíblia aberta no Salmo 91. Você não acredita nessas coisas. Mas o que você tem a perder? Por que não deixar um pé de coelho ali? Por que não deixar a Bíblia aberta no Salmo 91? Vai que... Por que não comprar aquela joia do olho, né? O olho gordo vem e volta. Sabe por que você tem que se proteger do olho gordo? Porque você provavelmente tem olho gordo. Porque você provavelmente tem inveja das pessoas que precisam se proteger então do seu sentimento. Mas quando nós realmente entendemos o que significa não cobiçarás, quando eu realmente entendo o que é a inveja, o que ela causa em mim, no meu
coração, eu começo a querer me despojar disso de fato, porque é terrível. E realmente vai demonstrando que as 3 primeiras características talvez não estejam tão distantes de mim assim, como a inveja claramente não está. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 14. Provérbios 14, versículo 30. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Nós a lemos hoje, nós a cantamos hoje. Ela, sem dúvida alguma, fala aquilo que nós muitas vezes não queremos ouvir. Provérbios 14, versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Talvez não seja à toa que nós já vamos chegar exatamente na ideia do leite. Que se a nutrição estiver certa, então, a partir do leite, esse cálcio então tão necessário para os nossos ossos, para nos livrar da artrose, sei lá, talvez tudo isso seja apenas pensamento popular, nada científico. Mas de qualquer maneira a Bíblia aqui nos mostra como a inveja é podridão dos ossos. Isso deveria ser suficiente então para que eu realmente entendesse e conhecesse um pouquinho melhor o meu coração e buscasse me livrar completamente dessas coisas. Hipocrisias, invejas. E Pedro termina essa parte dizendo: toda sorte de maledicência. Maledicência. A própria palavra se explica. Dizer mal, falar mal. E essa primeira manifestação da maledicência é clara. Infelizmente, no meio do povo de Deus, no meio da igreja hipócrita, que continua então sendo tão mal vista por pessoas aí fora, existe fofoca. Existem pessoas falando mal de outras, pela frente e por trás. E sabe por que existem pessoas falando mal de outras no meio da igreja? Porque elas têm ouvidos para prestarem atenção nessas coisas. Fofoca, ela pode ser disfarçada de crítica. Eu não estou fofocando, pastor, eu estou dizendo a verdade a respeito daquele irmão que precisa ser disciplinado. E eu pergunto para essa pessoa: você já foi lá falar com o irmão? Você já foi lá falar com a irmã? Não, mas eu estou orando por ela. Inclusive na reunião de oração eu sempre peço por ela. Todo mundo sabe o quanto essa pessoa precisa de ajuda espiritual. Sabem quantas pessoas chegam até mim como pastor dessa igreja para que eu resolva os problemas todos da igreja que precisam ser tratados de fato? Quando na verdade a maioria desses problemas, se biblicamente resolvidos, jamais chegariam aos meus ouvidos. Mas às vezes por causa da inveja, da malícia, do dolo, da hipocrisia, eu faço questão que esse problema chegue nos ouvidos do pastor. E sabe qual é o problema? Maior ainda, é que o pastor não resolve o problema. E a fofoca continua. Porque agora o problema não é só o que a pessoa fez de errado, mas o problema é o pastor que não resolve o problema. E a fofoca continua, e a maledicência continua, e a igreja continua sem se despojar daquilo que Pedro claramente coloca aqui.
Pare de ouvir as fofocas dos outros. Tenha coragem de, na hora, mandar aquela pessoa se calar. Ensinar a ela o que é exortar uns aos outros em amor. E além de falar mal dessa forma, a própria falsidade. Levantar falso testemunho. Talvez esse seja o momento onde nós mais estejamos próximos da perseguição que Jesus Cristo sofreu. Alguém já falou mal de você usando mentiras? Ou talvez não dizendo a verdade completamente como ela é? Dizendo exatamente o suficiente ou tirando aquilo que precisava ser tirado para uma outra pessoa ter uma impressão diferente de você. O problema é que nós não somos apenas vítimas dessas coisas. Ai, que raiva daquela pessoa que mentiu sobre mim. O problema é que nós somos essas pessoas que são capazes de mentir em relação a outros. Maledicência aqui, nesse aspecto, é apenas a primeira parte do que Pedro quer dizer. Porque existe a maledicência não apenas quando falamos mal, mas existe a maledicência quando falamos bem. Por exemplo, juízos precipitados. Teoricamente você não está falando mal de alguém, só que você está falando de forma precipitada. Você ouviu apenas um lado. Você ouviu apenas uma característica. E aquilo é suficiente, então, para você tecer um juízo inadequado a respeito da pessoa. Talvez realmente tenha aquele problema, mas e as virtudes? Quando é que nós vamos realmente parar para olhar para a lei de Deus, em especial o 9º mandamento, e entender que positivamente, nós devemos lutar pela reputação das pessoas. Nós devemos lutar para que essas pessoas elas sejam acusadas apenas quando realmente for algo pelo qual elas precisam ser tratadas. Quando é que nós vamos entender que Paulo diz na sua palavra, principalmente em relação à liderança da igreja, que se houver uma acusação contra um presbítero, 2 ou 3 testemunhas são necessárias antes de eu ousar falar mal daquele que é meu líder espiritual e colocar a sua reputação em risco. Uma outra forma de maledicência, falando bem, é o elogio pecaminoso. Talvez você tenha aprendido que a Bíblia claramente condene o elogio. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Uma pessoa que não sabe receber um elogio, ela certamente tem problemas com orgulho, soberba. Mas as pessoas precisam de encorajamento. As pessoas precisam ser elogiadas. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Você precisa dizer: mãe, obrigado pela comida que a senhora prepara. Obrigado por a senhora me amar, mesmo eu não merecendo. Obrigado por a senhora ser uma mãe tão dedicada. Se as mães se ensoberbecerem com isso, o problema é do coração de vocês e não do elogio. Mas existem elogios condenados, em Provérbios principalmente. Elogios que são simplesmente aquilo que nós vimos lá atrás, uma forma de manipular, uma forma de tentar demonstrar algo que na verdade não é. Aprenda então que até aquilo que você fala positivamente com alguém ou sobre alguém
pode ser maledicência. E você sabe muito bem quando é. E disso você precisa se despojar. Meus irmãos, eu falei para vocês que essa primeira parte desse texto seria extremamente negativa. Pedro aqui, como um excelente pastor, não está passando a mão na cabeça de crentes perseguidos. Mas aqueles mesmos crentes, como nós hoje, precisamos ouvir exatamente o quanto o nosso coração ainda tem resquícios do pecado. Mas há esperança. O pastor Pedro vem nos ensinar então agora que nós devemos rejeitar veementemente essas coisas, fazendo o quê? Desejando ardentemente o leite da palavra. O versículo 2 é o revestimento. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E por mais que seja extremamente positivo, ainda é extremamente confrontador. Porque ele começa dizendo, desejai ardentemente. E esse verbo, com esse advérbio, não são suficientes para traduzir a força do que Pedro está escrevendo no original. É mais forte do que isso. Desejar ardentemente. É quase uma ideia de dependência química. Você não consegue viver sem aquilo. Você acorda pensando naquilo. Você passa o dia pensando naquilo. Você se treme todinho quando fica sem aquilo. Do que ele está falando? O desejo ardente pela palavra de Deus. Isso descreve a sua vida. O verbo que Pedro usa aqui é uma ideia de estar extremamente apaixonado. Seria algo bem parecido com aquele vídeo que eu já comentei aqui, de chineses recebendo pela primeira vez Bíblias físicas. Você já deve ter visto esse vídeo no YouTube. Eles abrindo as caixas e pegando aqueles livros, os mesmos livros que nós temos em casa: Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia. Tem 10 Bíblias na sua casa. E eles não tinham nenhuma. E quando tiveram uma, eles pegaram e abraçaram e choravam. E pelo menos naquele momento, mostraram que é desejar ardentemente a palavra de Deus. Ser extremamente apaixonado, não pelo livro em si, mas pelo conteúdo do livro, pelas belas palavras de vida que ele contém, e sem as quais não podemos viver, ou não podemos ser como esses infantes. Se é inescapável aqui nessa noite o fato de que nós não desejamos ardentemente a palavra de Deus, nós precisamos nos lembrar então que isso não impede que nós busquemos cumprir esse mandamento, esse imperativo. É um imperativo. E você pode ser assim: mas eu não sinto isso, pastor, então não tem como obedecer. Não é assim que o Espírito Santo pensa. Do contrário, ele não teria escrito isso. Desejai ardentemente. Então, num certo sentido, você precisa fazer uma lista na sua vida. O que é que você deseja ardentemente? O que você, ou pelo que você é extremamente apaixonado? Talvez sejam coisas legítimas, não tem problema nenhum. Se não forem pecaminosas, continuem sendo extremamente apaixonados. O problema é que essa paixão não é a mesma em relação à palavra. E aqui entra então um aspecto que nos ensina, ou nos leva a esse desejo ardente, ou a algo mais comum e constante
nesse sentido em nossas vidas, que é a tal da determinação. Determinação. Você pensa logo em fazer uma dieta. Malhação. Essa semana vai. E determinação, então, pela própria definição, é o quê? É fazer algo mesmo não desejando. Você gosta de malhar talvez no primeiro mês, e olha lá, e depois você tem que continuar, até porque a mensalidade continua entrando, você já pagou 6 meses, tem que ir, e não tem que ir, você vai vendo o tanquinho aparecendo, e quando o tanquinho aparece, você não quer mais perder o tanquinho. E aquela obrigação, agora já virou um desejo. Sim, o tanquinho pode ser uma idolatria, cuidado com isso. Mas vocês estão entendendo a ilustração? Não é natural, meus irmãos, deveria ser, mas não é. Não é natural. Nós, crentes, regenerados, sermos extremamente apaixonados pela palavra. Infelizmente, o natural é sermos invejosos ainda. É sermos maliciosos, farisaicos. Mas Pedro está falando, se despojem disso. Isso tem que ser retirado da vida de vocês. E isso aqui entra no lugar. Para de comer comida ruim e come comida agora nutritiva. Para de beber só refrigerante e bebe um pouquinho de leite. Porque se a imagem do leite é entrando nos nossos ossos com cálcio, a imagem da Coca-Cola é entrando nos ossos e corroendo. Não acontece, é só uma imagem. Mas no estômago, para de fazer essas coisas e comece a fazer essas. Existem crentes, meus irmãos, no mundo que desejam ardentemente a palavra de Deus, não por causa dos seus meros esforços, mas por causa da graça de Deus neles, entendendo isso aqui que a própria palavra está ensinando e colocando em prática, desejando ardentemente a palavra, sendo extremamente apaixonado por isso, como um bebezinho, como uma criança recém-nascida. Natural, aí sim, natural. A naturalidade vem. E aqui a ilustração claramente nos faz lembrar do famoso ditado: quem não chora não mama. E bebês sabem disso desde a saída do ventre materno. Você já viu como um bebê sai do ventre materno? Ele chora, ele chora, ele chora, e talvez a próxima atitude já seja: quem ensinou isso para ele? Como é que aquele menino deseja já com a sua boquinha chegar num lugar de onde vai sair alimento suficiente para sustentá-lo? Quem não chora, não mama. E nós vamos à maternidade e nós vemos aquele bebezinho lindo. E a gente imediatamente fala: vamos ter mais um. E aí nós nos lembramos que eles choram. E aí nós nos lembramos que eles choram a noite inteira. E aí nós nos lembramos das noites em branco que temos que passar para alimentar a necessidade dos recém-nascidos. A ilustração é clara. E mais uma vez nós somos confrontados aqui com o entendimento de que por mais que seja natural para esse bebezinho então buscar esse leite na mais tenra idade, mesmo que não seja mais natural para nós como talvez tenha sido
Quando a gente se converteu, lá no primeiro amor, a gente não parava de ler a Bíblia, a gente citava a Bíblia, a gente evangelizava o tempo todo, mas isso passou. É exatamente o contrário. Isso não é maturidade. Maturidade é aquele primeiro amor continuar crescendo, continuar ainda, sendo demonstrado com mais paixão ainda. Meus irmãos, nós não precisamos nos acomodar. Nós não precisamos ouvir uma mensagem como essa e dizer assim, é a regra do cristianismo. Não é. Pedro está nos libertando de uma vida cristã, hipócrita e farisaica. Ele está nos mostrando hoje que pela graça do Espírito Santo, esse mesmo desejo de um bebezinho pelo leite materno, pode mais uma vez estar em nós, mesmo já adultos. E essa é a grande vantagem do texto. A ilustração, ela não está aqui limitada à ideia de um bebezinho buscando o leite da mãe. Está nos falando da importância do leite também para a maturidade do adulto. E aí você precisa entender bem que Pedro usa a ilustração aqui de forma diferente de Paulo, por exemplo, ou do autor aos Hebreus, quando ele contrasta leite para imaturos e carne para maduros e adultos. Não. Esse leite aqui, esse leite é descrito como um leite espiritual genuíno. E você percebe, não tem aqui a palavra Bíblia, não tem aqui a palavra, mas o que é o genuíno leite espiritual? Se não essa palavra que Pedro já havia descrito antes. E isso é maravilhoso, porque é exatamente a Bíblia. A Bíblia está nos dizendo, se apaixone por mim, e aqui está como fazer isso. Não há outro lugar, não há outra forma. Eu mesmo lhe ensino o que é o genuíno leite espiritual. E aí o texto diz, para que haja crescimento para a salvação. Ora, você já foi salvo? Se você creu em Cristo Jesus e se arrependeu dos seus pecados, você já está salvo. Mas a vida cristã não para aí. A vida cristã é ainda para crescimento, para salvação. Nada pode tirar de você essa salvação bendita, mas muitas coisas podem tirar de você uma santificação progressiva. Não foi para isso que Deus me salvou. Foi para você chorar, e chorar, e chorar, e beber, e beber, e beber ainda mais leite. E crescer bebendo ainda mais leite. Que leite é esse, gente? Genuíno. E a palavra aqui de propósito é sem dolo. Resumindo o que Pedro falou anteriormente, ele diz, essa palavra, ela é sem dolo, ela é sem hipocrisia, ela é sem falsidade, ela é sem malícia, ela é extremamente confiável. Não existem contradições na Bíblia. Pode procurar o quanto você quiser. Não existem mentiras na Bíblia, pode procurar o quanto você quiser. O que eu lhe digo nessa noite, por mais que você não confie em mim, confie em Deus. Ele não escreveu essa palavra para lhe enganar. Ele não escreveu essa palavra para lhe passar a perna. Ele não escreveu essa palavra porque ele tem inveja de você e ele quer ver o seu mal. Ele escreveu essa palavra para você se livrar exatamente dessas coisas. Confie na palavra. Ela é genuína. Ela é sem dolo, ela é puríssima, ela é inerrante. Do primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse, essa palavra permanece intacta. Por mais que tenham inserido livros nela, e por mais que tentem retirar coisas preciosas dela, essa é a palavra, como Pedro disse, que nos foi evangelizado.
Nós cantamos nessa manhã, tua palavra é a verdade que não pode mentir. Ouçam com atenção, um pastor pode errar. Um ministro da palavra pode interpretar incorretamente essa palavra, mas ela nunca erra. Ela nunca erra. Ela jamais engana a qualquer pessoa. E essa palavra, esse leite, além de ser genuíno, sem dolo, ele é espiritual. Mas de onde vem essa palavra? Não faz muito sentido. Mas eu queria mostrar para vocês um outro lugar onde ela aparece, com uma outra tradução. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A última palavrinha aí no português é a mesma palavrinha lá em Pedro, traduzida lá como espiritual e aqui como racional. E qual é a melhor tradução? Sim, ambas! As duas traduções mostram exatamente o que significa a palavra logikos no grego. Aqui no sentido que Paulo está colocando, na ideia de um culto, ser lógico, ter uma liturgia correta, ordeira, que os aponta para algo, e lá a ideia da palavra então ser interpretada e logicamente interpretada pelo Espírito Santo. Ela não apenas é genuína, ela não apenas é sem erros, mas ela só pode ser interpretada mediante o Espírito Santo. A um ponto, à medida que você vai lendo essa palavra, ela vai demonstrando uma outra característica fantástica, que é a sua clareza. Mas e Apocalipse, pastor? Nem Calvino ousou escrever um comentário sobre Apocalipse. E tantos outros textos que parecem complicadíssimos. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Ela é simples, mas ela tem conhecimentos profundos. É a palavra de Deus, não é a palavra de homens meramente. É necessário então que eu estude, que eu me aprofunde, que eu me dedique, que eu esteja em oração, que eu entenda que leitura bíblica da palavra com dedicação e determinação não é apenas seguir aquela listinha que eu sigo todo ano e que eu sempre paro no meio do caminho. Tomar leite até para um bebezinho exige esforço. E é o que nós estamos vendo aqui. À medida que você vai lendo a palavra, ela se torna cada vez mais lógica para você. Você vai dizendo, agora eu entendi. Você lê a palavra, aquela passagem de Ezequiel que você já leu 1000 vezes, e de repente você fala, agora eu entendi. A importância da pregação da palavra por meio de mestres. Agora eu entendi. E proporcionalmente, essa palavra vai se tornando mais lógica, porque ela é espiritual e interpretada pelo Espírito Santo. E você com discernimento vai aprendendo, e cada vez mais irracional vai se tornando o pecado. É proporcional, diretamente proporcional. É cada vez mais lógico o amor fraternal sem fingimento, e cada vez mais estúpido a inveja, o dolo, a malícia. É por meio da palavra. Não é por meio de lições de moralidade. É por meio da palavra, é por meio do processo. É por meio da logicidade dessa palavra maravilhosa, que é genuína e espiritual, e que nos leva a um crescimento para a salvação.
Isso nos leva ao último e derradeiro ponto. Quando Pedro diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui é a apelação do pastor. Em outras palavras, ele está dizendo tudo isso. E no final ele fala: mas isso só acontece se você for crente mesmo. Como assim, Pedro? Eu estou professando o nome de Jesus e estou levando bofetada, eu estou perdendo os meus bens por causa do Evangelho, e você ainda me diz que pode ser que eu não tenha a experiência de que o Senhor é bondoso. Olha, meus irmãos, é só você olhar para a sua vida. Eu não estou duvidando que você é crente aqui nessa noite. Talvez você pense que é e não seja. Isso é bem possível. Mas se você é crente, por que é que você constantemente duvida da bondade de Deus? Por que é que hoje, mesmo dentro da igreja, ainda é um dilema tão grande? Aquela situação: se Deus é bom, a Bíblia diz que Ele é bom, como é que coisas ruins ainda acontecem no nosso meio? Se Deus é tão bom como Ele diz que é, como é que o câncer ainda está no meio da igreja? Como é que o meu casamento está arruinado? Por que é que os meus filhos são rebeldes? E você pensa: será que Deus é bom mesmo? Eu tenho que dizer que Ele é bom, porque a Bíblia diz, mas eu não creio nisso de fato. Eu não tenho coragem de dizer para um pastor, ou para um presbítero, ou para um irmão, que Deus não é tão bom assim, senão Ele não deixaria essas coisas acontecerem na minha vida. Viu como é fácil você fazer uma profissão de fé, até verdadeira, e ainda ser tentado e cair nessa tentação semanalmente? Será que nós experimentamos verdadeiramente a bondade de Deus? É exatamente isso que Pedro está falando aqui agora. O que ele falou anteriormente é baseado exatamente no fato de que precisamos experimentar verdadeiramente a bondade de Deus. É que eu me lembro de uma história de um professor meu, Dr. Curto. Ele já esteve aqui, muitos de vocês o conhecem. Ele contava constantemente essa história de quando ele conheceu a Mrs. Curto, que hoje é sua esposa. Quando eles namoravam, quando eles estavam se preparando para o matrimônio, ele era de uma família um pouco mais pobre, uma classe não tão alta financeiramente quanto a da Mrs. Curto. E ele sempre aprendeu na casa dele que margarina era manteiga. Disseram para ele: isso aí é manteiga. Até que um belo dia ele vai na casa da Mrs. Curto e ele come manteiga. E ele fica deslumbrado. O que é isso? Onde eu posso comprar? Me diga agora e eu vou adquirir. E eles dizem: é manteiga. Não. Manteiga é o que eu como lá em casa. Não é. Olha o rótulo. Aquilo é margarina. Isso é manteiga. Talvez você tenha dinheiro para comprar manteiga, mas lá nos Estados Unidos as pessoas preferem comprar margarina para economizar. O que isso nos ilustra, meus irmãos? Que numa igreja como essa, depois de anos e anos e anos de caminhada cristã, podem ter nos dito: isso aqui é o Evangelho, isso aqui é o Evangelho. E de repente você começa a ouvir outro Evangelho. E de repente você começa a ouvir algo mais gracioso. E de repente você começa a ouvir algo que confronta o seu coração, mas ao mesmo tempo te dá esperança. E você fala assim: opa, Evangelho é aquilo lá. E alguém me diz: não, Evangelho é isso aqui.
E é o que Pedro está dizendo. Até para aqueles homens e mulheres daquela época, talvez nós não tenhamos até hoje realmente experimentado o quanto Deus é bom e o quanto o seu Evangelho é maravilhoso. E ele serve exatamente para nos livrar de tudo aquilo que ele disse anteriormente: malícia, dolo, hipocrisias, invejas e maledicências. Você consegue ver hoje o Evangelho como manteiga. Você consegue ver hoje a possibilidade de você sair daqui pela graça do Espírito Santo, não praticando mais essas coisas, e além disso, acordando cedo de manhã, não para cumprir uma tabela, mas para ler a palavra de Deus e meditar nela e ter o seu tempo de oração. É possível. É possível. Não é uma ilusão, não é uma utopia. A palavra, esse leite genuíno espiritual, está nos dizendo isso nessa noite. E Pedro não está tirando isso da cabeça dele. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 34. Salmo 34. Depois você continua a leitura em casa. É uma boa forma de você começar agora então a ter mais determinação na leitura da palavra de Deus. Termine o Salmo 34 em casa. Nós hoje leremos nos versículos 8 a 10. Salmo 34, 8 a 10. Olha o que estava na mente de Pedro. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ou essa palavra está mentindo, ou ela é completamente genuína. E se eu creio nisso, se eu leio isso e entendo isso nesse português bem escrito, onde está lugar para inveja? Onde está lugar para qualquer dessas coisas que foram descritas antes? É um outro evangelho. É um evangelho completamente transformador mesmo. E assim então nós voltamos para lá e terminamos. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, onde é que o dilema, suposto dilema, falso dilema se resolve? Será que Deus é bom mesmo? Sim, Ele é bom, porque Ele, na cruz do Calvário, mostra para você o quanto Ele é bom. Ele faz com que o seu Filho glorioso deixe a sua glória, ele se despoje da sua glória e se reveste de servidão humana para viver uma vida perfeita. Ele nunca sentiu inveja. Ele nunca falou mal de ninguém. Não havia malícia no seu coração. Não havia engano, nem engodo nele. Ele foi perfeito para você e por você. E na cruz do Calvário, Deus estava dizendo para nós o quanto Ele é bom. O mal, que supostamente não tem nada a ver com Deus, estava ali no seu próprio Filho. E ninguém aqui nessa noite, absolutamente ninguém, ousa olhar para a cruz e dizer: Deus não é bom. Que pai faria isso com o seu próprio filho? Eu não quero um Deus que pune o seu próprio filho para salvar invejosos. Ninguém aqui diz isso.
Mas todo mundo olha para a cruz e diz: provai e vede como Deus é bom, porque Ele fez o mal com o seu próprio Filho, para que eu realmente experimentasse a bondade de Deus. Que evangelho é esse? É manteiga. E a pergunta então que não quer calar na nossa conclusão não é se tem leite ou se tem manteiga, é se tem o Evangelho. E se tem o Evangelho, saia daqui hoje como a pessoa mais esperançosa dessa terra, porque Deus lhe salvou e continua lhe salvando, para você ser cada vez mais apaixonado por Jesus Cristo, que se manifesta no genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Salve-se nessa noite de você mesmo, confiando no Evangelho verdadeiro. Vamos orar. Ó Deus, o nosso problema, Senhor, é que nós queremos viver por vista. Nós queremos viver por experiências e por circunstâncias. Nós não queremos viver pela fé, Deus. E pela fé nós experimentamos essa bondade maravilhosa, descrita para nós no Salmo 34, repetida aqui pelo apóstolo Pedro e em toda a Escritura. Ó Deus Todo-Poderoso, se nós ouvirmos um verdadeiro Evangelho nessa noite, nos ajuda a viver por esse mesmo Evangelho, que é libertador, santificador, e que nos faz parecidos cada vez mais com Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, pela cruz de Cristo e pela sua gloriosa ressurreição. Salva nessa noite aqueles que talvez tenham experimentado pela primeira vez a tua bondade por meio do genuíno leite espiritual. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.